Francisco, outra dúvida, outro questionamento é o seguinte: como identificar se uma profecia, por exemplo, ela vem de Deus? Porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, né, onde a Bíblia fala que muitos anticristos sairiam ao mundo, e aí para um novo convertido talvez ele tenha dificuldade. Como identificar se alguém está chegando para ele dizendo que é algo de Deus para a vida dele e de repente não é? Como é que ele tem essa percepção? Muito bom isso aí. Muita gente está esperando o anticristo aparecer, né? Sim. O apóstolo João, lá na primeira carta de João, capítulo 4, ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, 2000 anos atrás ele já dizia que já estava. Correto. Então ele não foi embora, ele está aqui. Né? Ele está aqui por aí rondando, pescando, enredando, né? As almas de mente fraca para poder alimentar a obra dele. Então, como é que a gente identifica um falso profeta? Primeiro de tudo, o Antigo Testamento ele já traz pra gente como é que a gente identifica o falso profeta. Deuteronômio 18, lá do verso 20 em diante, salvo engano, ele já te explica, né? Se aquele profeta falar tal coisa em meu nome não acontecer, não tenha medo dele. Sim. Inclusive já pode matar. Antigamente já era pena de morte, pode matar mesmo. Hoje é muito mais difícil a gente confrontar um falso profeta. Às vezes a gente fica acuado, fica com medo. Sim. Às vezes alguns usam aquele jargão de Davi, né? Cuidado com o ungido do Senhor, que na verdade muitos acham que aquilo é uma blindagem para falar o que quer, quando quer, na hora que quer, que na verdade não pode ser assim, né? A autoridade bíblica que os apóstolos deixaram pra gente, inspirado pelo Espírito Santo, é que a gente deve, não é que só pode, a gente deve confrontar tudo que é falado no púlpito, no livro, até o meu livro mesmo. Se você achar, você pode mandar um feedback para mim, né, no Instagram, no meu WhatsApp, qualquer coisa. Não concordo com isso aqui porque você não está de acordo com a Bíblia. Eu tive o maior cuidado do mundo para escrever isso com base na Bíblia. Tanto é que se você for ver, as referências bibliográficas não existem. No meu livro eu só usei a Bíblia, inclusive a tradução foi a Nova Almeida atualizada. Eu só usei a Bíblia para construir isso aí, porque a gente tem esse dever de confrontar tudo que chega pra gente pelos comunicadores de Cristo com a Bíblia, porque é o único filtro que a gente tem, deixado por Deus, é a palavra dele. Então, se tiver coadunando com a palavra dele, com o que ele ensinou, com o que ele deixou pra gente, tá valendo. Agora, se não tiver, você pode repreender, você pode chamar, né, no cantinho. Às vezes não é por má intenção. Às vezes o pregador, né, vem dar uma palavra muito boa, às vezes fala uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, o pastor vai lá, conversa com ele no final: meu filho, por que você falou assim? Senão eu li assim: não, veja só, de acordo com a Bíblia, essa interpretação é a mais usual, é a mais correta, essa daqui tá. Ele vai, às vezes pede perdão na próxima oportunidade, reconhece, mas às vezes tem falso profeta que realmente ele vai mal intencionado para tirar, né? Aquele lobinho vestido de cordeiro. Correto. Então você tem que, primeiramente, você não tem como fugir. A gente volta para o início do podcast. Tem que ler a Bíblia. Se você não tiver conhecimento bíblico, você vai ser engodado facilmente por qualquer falso profeta. Você tem que conhecer da verdade. E pra gente lidar com o falso profeta é muito complicado. Como eu já disse, as pessoas ficam com medo, ficam acuadas, mas a gente tem esse respaldo bíblico, né, de identificar. Vamos dar um exemplo básico. Irmã, você vai casar com fulano de tal, mas fulano de tal é casado, tem uma família estruturada, tem um bom emprego. Aí imagina você achar que aquela irmã que está querendo casar a todo custo, vê aquele homem bonitão, né, com um bom trabalho, tudo um homem que ela sonhava, mas na verdade já é de outra pessoa. Correto. Não é mais dele. Então você pode ter certeza, eu digo com certeza para você que isso não é de Deus, meu. Isso aí não é de Deus. Então você já pode jogar no lixo a profecia que foi profetada. Então são exemplos que a gente pode usar no dia a dia, de que eu tenho muito cuidado. Eu sou pentecostal, me declaro pentecostal, mas assim, eu olho com muito cuidado as coisas que as pessoas falam pra gente, sobre a nossa vida pessoal principalmente. Então eu sempre olho com cuidado, porque a gente não pode deixar no crivo de pessoas definir o que a vida da gente vai ser. Nosso principal norte é a Bíblia Sagrada. Certo. Então, se estiver já de acordo com a Bíblia Sagrada, a minha vida, eu não vou pendendo para o que as pessoas falam. Eu sempre procuro estar na Bíblia. Se está na Bíblia, para mim está tranquilo.